Olá, queridos amigos, meu nome é Elisa e eu faço parte do NEP Francisco de Assis da cidade de Araraquara, interior do estado de São Paulo. É uma grande alegria estar aqui contribuindo para um trabalho tão nobre que é a divulgação do Espiritismo. Sendo assim, daremos continuidade ao estudo do Livro da Esperança, psicografado por Chico Xavier e ditado pelo Espírito Emmanuel. Faremos primeiramente a leitura do capítulo 49, intitulado Dinheiro e Serviço. Lembrando que o capítulo se inicia com duas citações. A primeira citação nós encontramos no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 25. E a segunda citação nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, item 14. Cabe ressaltar que essas citações nortearão os comentários apresentados por Emmanuel. Então vamos fazer a leitura. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestido? Jesus. Essa citação está no Evangelho de Mateus. Não vos julgueis com o direito de dispor em vosso exclusivo proveito daquilo que recebestes, não por doação, mas simplesmente como empréstimo. Se não sabeis restituir, não tendes o direito de pedir, e lembrai-vos de que aquele que dá aos necessitados salda a dívida que contraiu para com Deus. Essa segunda citação é do Evangelho segundo o Espiritismo. Não digas que o dinheiro é a causa dos males que atormentam a terra. Se contemplas o firmamento, aceitando a sabedoria infinita que plasmou a grandeza cósmica, e se te inclinas para a flor do valado, crendo que a infinita bondade nola ofertou, não ignoras que a providência divina criou também o dinheiro de que dispôs. Basta ligeiro olhar no campo do mundo para que entendas a moeda por seiva da atividade, sustentando o reconforto e educação, segurança e beneficência. O pão extingue a fome, o dinheiro ajuda a produzi-lo, o livro espanca as trevas de espírito, o dinheiro protege-lhe a expansão, a veste agasalha o corpo, o dinheiro auxilia a entretecê-la, a casa abriga, o dinheiro apoia-lhe a construção, o remédio socorre, o dinheiro incentiva-lhe o preparo, a caridade suprime a penúria, o dinheiro assegura-lhe as manifestações. Dinheiro na estrutura social é comparável ao sangue no mundo orgânico. Circulando, garante a vida, e parando, acelera a morte. Valores amoedados, sejam em metal ou papel, são sementes de realização e alegria. E observasse se ninguém está impedido de multiplicá-las nas próprias mãos, através do trabalho honesto. É por isso que a doutrina espírita nos ensina a encontrar no dinheiro um agente valioso e neutro, a pedir-nos emprego e direção. Dá-lhe passagem para o reino do bem, agindo e servindo-te dele, a benefício de quantos te partilham a caminhada, e estarás em conjunção incessante com o suprimento divino que te abençoará a prosperidade e te resguardará a presença na terra por fonte viva do eterno bem. Antes de fazermos as observações do que acabamos de ler, gostaria de comentar sobre o versículo 24 do capítulo 6 do Evangelho de Mateus, fazendo um link com a leitura. O versículo é: não podeis servir a Deus e a Mamon. Mas o que quer dizer Mamon? Mamon é usado para descrever a riqueza material. E de acordo com a tradução hebraica, Mamon quer dizer dinheiro.
Então, se nós fizermos uma interpretação literal da orientação bíblica, ou seja, se nós fizermos uma interpretação superficial sobre esse versículo, entenderemos que servir a Mamon é escravizar-se para o dinheiro, é escravizar-se para os bens terrenos. Mas o que são esses bens terrenos? Só o dinheiro? Não. É tudo o que não é espiritual. Tudo o que nós, quando estamos encarnados, damos valor. Até mesmo o nosso corpo é um bem terreno, que no final dessa jornada, no final dessa experiência, nós teremos que devolvê-lo. Ou seja, não nos pertence. E com relação aos bens terrenos, cabe aí uma passagem que eu achei bastante interessante colocar, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, que diz o seguinte, vou ler para vocês. Vosso apego aos bens terrenos é um dos mais fortes entraves ao vosso adiamento moral e espiritual. Em virtude desse desejo de aquisição, destruís as vossas faculdades afetivas, voltando-as inteiramente para as coisas materiais. Olha aí, né? O perigo do apego, né? Mas vamos pensar um pouquinho. Se Deus é o único ser soberano do universo e tudo é criado por Ele, todas as coisas foram criadas por Ele, então Deus criou o dinheiro, criou os bens terrenos. Assim sendo, o dinheiro não pode ser tratado como uma força que rivaliza com o Criador. Não dá para ter um choque aí, uma briga, né? O dinheiro, na verdade, não é um mal em si mesmo. O problema não está no dinheiro. Se bem utilizado e adquirido de modo lícito, ou seja, através do trabalho honesto, não prejudicando ninguém, não tirando vantagem das coisas, a humanidade só terá a ganhar, tanto com relação ao progresso material e intelectual, mas também ao progresso moral. Vou dar 2 exemplos bem simples. Temos 2 famílias. A família de número 1 tem facilidade financeira, mas adquire o dinheiro de forma correta e também emprega esse dinheiro de modo correto. Mas qual é o modo correto de empregar esse dinheiro? Através dos estudos. Estudos para si, estudos para os filhos, estudos para o próximo, passeios culturais, auxílio aos necessitados. Isso é um emprego bom. E nós temos a família de número 2, que também tem as mesmas facilidades financeiras, mas se utiliza desse dinheiro somente para as causas próprias e egoístas. O meu carro, a minha viagem, os meus cursos, tudo para mim, pensando na questão material, a minha casa nova, o meu fogão novo. E a família que tem esse posicionamento vai acabar passando isso para os filhos. Consequentemente, esses filhos também terão uma postura de amealhar dinheiro, tornando-se avarentos. E essa questão da avareza é muito perigosa, porque nós vemos na literatura espírita que muitas pessoas que desencarnam e são avarentas continuam no plano espiritual com esse sofrimento. Bom, então o que nós podemos observar desse exemplo? Na família de número 1, que tudo parece transcorrer bem, ela se utiliza das citações apresentadas no início do capítulo. Quais eram essas citações? Não é a vida mais que o mantimento e o corpo mais que o vestido? E um pedacinho da segunda citação. Não vos julgueis com o direito de dispor em vosso exclusivo proveito daquilo que recebestes, não por doação, mas simplesmente como empréstimo. Só que a segunda família não tem essa postura. Ela não se orienta
por essas citações. Eu achei bem pertinente uma colocação do Haroldo Dutra em uma palestra que ele faz sobre os bens materiais. Então eu peço licença a vocês para que eu possa fazer essa leitura. Os bens materiais abrem possibilidades no mundo físico. Possibilidades essas que podem ser utilizadas para o bem, para o auxílio, e possibilidades que podem ser utilizadas para o desvio, para a perdição espiritual, porque os recursos materiais são forças neutras. Quem lhes dá o colorido é a consciência espiritual que maneja esses recursos. Sabemos que nem sempre aquele que foi na Terra dotado de dinheiro, fama e poder alcança a pátria espiritual em situação favorável. Ou seja, os parâmetros de avaliação de um espírito não são os parâmetros de avaliação de um encarnado. Se a riqueza é causa de muitos males, se exacerba tanto as más paixões, se provoca mesmo tantos crimes, não é a ela que devemos culpar, mas o homem que dela abusa. Pelo abuso, ele torna pernicioso o que de mais útil poderia ser. É a consequência do estado de inferioridade do mundo terreno. Então aí nós vemos, que o dinheiro em si não é um problema. O problema, na verdade, é o que nós fazemos com esse dinheiro. Torno a dizer, se a riqueza somente males houvesse a produzir, Deus não o teria posto na terra. Compete ao homem fazê-la produzir bem. Então, nós podemos entender que estamos na terra de passagem e que devemos dar ao dinheiro o seu justo valor, em saber servir-se dele para os outros e não apenas para nós mesmos, a não nos sacrificar por ele os interesses da vida futura. E quando estamos aqui encarnados e nos sacrificamos pelo dinheiro, nós deixamos as outras coisas que são extremamente importantes. A nossa família, porque é na nossa família, é o nosso primeiro núcleo onde a gente tem que se acertar, onde a gente tem que se unir. Então vamos lá. O dinheiro é necessário e não tem nada de errado em trabalhar honestamente para conquistá-lo e utilizá-lo para a nossa evolução. Não só a nossa evolução, mas o auxílio ao próximo. O problema é adquiri-lo e usá-lo de forma errada, ou ainda ficarmos presos a esses bens, nos tornando avarentos. Lembra que lá no comecinho da minha conversa com vocês eu falei sobre a avareza? A gente tem que tomar muito cuidado. Para encerrar, eu gostaria de ler a mensagem do André Luiz. A mensagem é a seguinte: não se apegue ao interesse material. Casa? More bem. Mansão ou choupana? Não importa o tamanho, mas não seja escravo dela. Carro? Use sempre, qualquer marca. Não importa o modelo, mas não fique obcecado por ele. Terra? Viva nela, extensa ou não. Não importa se viável, mas não se agarre ao chão. Corpo? Cuide dele, bonito ou feio. Não importa se saudável, mas não se fixe à aparência. Use com equilíbrio os bens terrenos, entendendo que o apego a eles é causa de perturbação severa na vida espiritual, o que significa que você pode possuir tantos bens quantos queira, desde que não seja possuído por eles. Então, essa é a mensagem que eu tinha para trazer a vocês. O dinheiro não é ruim. O problema é o que nós fazemos com esse dinheiro.